Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um pequenino espaço de comentário das notícias do ponto de vista cristão. Ou seja, procuramos, com a Bíblia na mão, olhar para aquilo que está a acontecer, as notícias que chamam mais atenção, e comentá-las tendo os óculos, digamos, do cristianismo, os óculos bíblicos, a cosmovisão de um cristão. Assunto que tem enchido páginas de jornais e ocupado muito espaço, o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado é sempre um momento de ansiedade, digamos assim, porque para evitar crise política o Governo precisa que o Orçamento seja aprovado. Afinal, não é possível governar sem ter um orçamento. Isso é uma medida clara para todos nós, inclusive para as nossas próprias casas. A discussão gira em torno daqueles partidos que, à esquerda do partido que governa, têm permitido que este governo permaneça, apesar de ser um governo de minoria. Daí que se fala, e tem-se falado em geringonça, que é o grupo de partidos que, na verdade, não se entendem muito, mas lá vão permitindo que este partido de minoria, este grupo que tem uma minoria nas eleições, continue a governar. As medidas que têm sido pressionadas por parte, então, dos partidos mais à esquerda têm a ver, essencialmente, com medidas sociais, têm a ver com o salário mínimo, têm a ver com os apoios às situações de pobreza, têm a ver com as carreiras, enfim, do trabalho de um modo geral, mas também da administração pública. Tem a ver com a questão da crise energética que todos estamos a viver, a subida da gasolina, do gasóleo, nós percebendo que isto vai trazer muitas complicações agora no inverno, porque a subida dos combustíveis faz com que tudo mais aumente, aumenta a energia, aumenta o gás, e as famílias já estão vivendo com dificuldade, enfim, tudo isto é complicado, numa altura em que há verbas europeias, as famosas verbas europeias, a tão anunciada bazuca que poderia ajudar a recuperar por causa de todas as dificuldades que vivemos na altura da pandemia e mais no momento dos confinamentos, em que realmente o país sofreu muito do ponto de vista económico. As discussões certamente são dignas de serem seguidas, apesar de nós não conseguirmos perceber todas as nuances que elas têm. Notamos sim que existe um foco, uma ênfase principal naquilo que tem sido mencionado. E esta ênfase tem a ver um pouco com aquilo que é a linha política dos partidos que estão a insistir e, por outro lado, também tem a ver com o populismo, sejamos honestos. Há muito daquilo que é a discussão, do que se tenta ajudar o povo, que na verdade é uma maneira de estar a fazer campanha, porque os políticos estão sempre preocupados nas próximas eleições e nos votos que vão conseguir obter ou não. Sabendo os partidos de esquerda que têm perdido espaço nas últimas eleições e que precisam, digamos, conseguir graça diante da população, falando destas verbas sociais e destes apoios e destas ajudas que são importantes para uma parte significativa da nossa população. Para um cristão isto tudo é digno de nota, sem dúvida, mas também nos faz pensar e afirmar, porque infelizmente existe muito pouca informação sobre aquilo que a Bíblia tem. E muitas pessoas abrem a Bíblia para ler e para fazer críticas e comentários sem, na verdade, conhecerem. Por exemplo, é comum nós ouvirmos as pessoas falarem sobre o Deus do Antigo Testamento como um Deus mau, cruel, maligno, vingativo. E, no entretanto, se pararmos com olhos de ver para ler e para pesquisar um bocadinho daquilo que é a lei estabelecida no Antigo Testamento, a lei de Moisés, a lei dada 1400 anos antes de Cristo, portanto, há 3500 anos atrás, esta lei foi estabelecida para o povo de Israel, que era uma amálgama de gente em pleno deserto do Sinai. Quando lemos estas leis, ficamos impressionados com os cuidados que estão ali estabelecidos exatamente nesta linha da assistência social, do cuidado social. Por exemplo, as leis estabelecidas por Moisés tinham um cuidado muito particular, por exemplo, em relação às mulheres, numa época em que as mulheres eram tratadas como simples objetos, em que na maioria das culturas elas não tinham valor e palavra absolutamente nenhum. Na lei de Moisés, repito, há 3500 anos atrás, as mulheres já tinham uma posição significativa. Havia cuidado, por exemplo, no que dizia respeito ao divórcio. O marido não podia simplesmente abandonar uma mulher. Era preciso tratar de alguma documentação para que ela pudesse continuar com a sua vida e não ficar, na miséria. Estabelecido de forma interessantíssima herança para filhas
caso não houvessem homens. Então, se um homem morria, ele não tinha filhos, para que a herança não se perdesse, ficou estabelecido na lei de Moisés que as suas filhas, mulheres, podiam herdar. Eu não sei se você sabe isto, mas isto é muito significativo. Leis como esta ainda não estavam em vigor na Inglaterra até o século passado. Não é? Estamos a falar do início do século XX. Ainda se vivia uma circunstância em que um lord inglês que não tivesse filhos, homens, ao morrer, as suas filhas ficavam em situação difícil porque não podiam herdar aquilo que era a herança do seu pai. Há 3.500 anos atrás havia leis mais modernas do que aquelas no início do século em alguns países tão poderosos e tão progressistas da nossa própria Europa. Da mesma maneira, a lei tinha um cuidado muito particular para com os pobres. Há repetidas e repetidas regras para o cuidado no que diz respeito aos pobres e às viúvas. O Deus de Israel era um Deus que se apresentava como aquele que ia tomar conta e que ia pedir, não é, contas do tratamento que era dado aos órfãos e às viúvas. Isto é muito interessante, porque os deuses dos povos à volta de Israel não tinham qualquer interesse com os pobres. Os deuses sempre foram identificados com os poderosos. Os deuses eram os deuses dos ricos, dos reis, dos nobres. Os pobres, eram os miseráveis. Mas o Deus de Israel se identificava especificamente com estes que eram pobres e oprimidos. E a lei dizia claramente que estas pessoas não deviam ser oprimidas e destinava a beneficência, a assistência social. Dentro daquilo que era o que era levado para o tabernáculo e depois para o templo, os dízimos dos cereais, as ofertas que eram trazidas, parte destas ofertas eram guardadas nos armazéns para poderem ser distribuídas exatamente entre a população mais carente. Nós temos aqui um sistema de assistência social que depois foi seguido pelas sinagogas judaicas muitíssimo antes de nós chegarmos a qualquer tipo de assistência social por parte dos países hoje considerados modernos e muito avançados no mundo. Da mesma maneira, a lei tinha um cuidado muito particular para com os estrangeiros, recordando várias vezes os israelitas de que eles tinham sido estrangeiros na terra do Egito e tinham sofrido exploração. A lei dizia: não explorem os estrangeiros que estão entre vós, respeitem-nos, recebam-nos, aceitem-nos, respeitem-nos. E isto implicava, por exemplo, em que os trabalhadores estrangeiros que estavam entre o povo de Israel tinham direito ao sábado, ao fim de semana. Já que os judeus tinham um dia de descanso, neste dia de descanso eles não podiam obrigar os estrangeiros que estavam entre eles a trabalhar. Sendo que a única nação do mundo que tinha fim de semana eram os israelitas, eram os judeus. Hoje nós o temos e gostamos imenso, e todos aqueles que difamam a Bíblia e falam contra o cristianismo e falam contra o judaísmo, na verdade não sabem, ou não querem saber, que têm fim de semana por causa de nós vivemos numa cultura judaico-cristã. Querem deitar tudo fora, então vamos deixar de ter fim de semana também. Mas na lei era estabelecido que os estrangeiros tinham que ser preservados, eles deviam participar das festas e celebrações. E na altura em que era distribuída a carne e os alimentos para que houvesse celebração e festa entre o povo, os estrangeiros presentes entre Israel também deviam receber parte desta carne, parte destes alimentos, para que eles também pudessem participar das celebrações. É muito interessante para alguém que tem a Bíblia como palavra de Deus, olhar para textos tão antigos e perceber que desde então o Deus de Israel, o Deus dos cristãos, se diferenciava de uma forma tão significativa, ficando muito acima daquilo que era a moralidade ou a ética de qualquer outra religião ou povo da época, mas tendo um cuidado muito particular com aqueles que estavam em dificuldade. Muito antes dos partidos de esquerda estarem a fazer discussão sobre os cuidados sociais, nós encontramos estes cuidados claramente estabelecidos na Palavra de Deus.